Olá, querido aluno, querida aluna do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma videoaula de português e ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando nos seus estudos linguísticos. Lembrando que esses vídeos educativos são um complemento das suas aulas da escola. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho dos sinais de pontuação. Na aula anterior nós falamos do ponto final e da vírgula. Você se lembra? Nós vimos que o ponto final, ele serve para indicar final de frases, para separar períodos e também para abreviar algumas palavras. A vírgula, ela serve para separar elementos que você poderia listar, para separar explicações que estão no meio da frase, para separar também lugar, o tempo, o modo que vem no início da frase e também para separar orações que são independentes. A gente viu como é importante saber usar corretamente a vírgula, não é mesmo? Quero que você perceba aqui a importância da pontuação. Olha essa frase que não tem pontuação nenhuma. Tente lê-la. Fica difícil entender o sentido, não é mesmo? Vamos tentar agora com uma pontuação? Não corra, o cachorro vem vindo. O que você entendeu nessa oração? E se a gente mudar a pontuação? Não, corra, o cachorro vem vindo. E aí, você vai correr ou você não vai correr? É para correr porque o cachorro está vindo ou a gente não pode correr porque o cachorro está vindo? Tá vendo a diferença que uma vírgula pode fazer numa oração? E para continuar esse assunto, eu te convido a assistir um vídeo de 1 minutinho que vai reforçar ainda mais a importância de a gente saber usar a vírgula corretamente. Vamos lá? A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Muito bom. Você viu o poder que uma vírgula tem de mudar todo enunciado? Faz muita diferença, não é mesmo? Por isso é tão importante estudar os sinais de pontuação. Continuando, vamos falar um pouquinho agora de outros sinais de pontuação. Eu posso combinar o ponto e a vírgula, e eu chamo de ponto e vírgula. Ele serve para separar os itens de uma sequência, como de uma receita, por exemplo. Então, eu vou descrever aqui, relacionar quais são os ingredientes. Posso separá-los por ponto e vírgula. Então, para preparar o bolo, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma xícara de trigo, ponto e vírgula, 4 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de açúcar, uma colher de fermento. Também serve para separar orações coordenadas que são muito extensas, ou orações coordenadas nas quais já se tem utilizado a vírgula. Observe esse trecho. O rosto de Tess, amarelenta e feições inexpressivas, numa quietude apática, era pronunciadamente vultoso, o que mais se acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que se sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Os lábios grossos, o inferior um tanto tenso. Esse trecho é do Visconde de Inhomerim, do Visconde de Taunay. Bom, você viu que esse trecho é realmente bastante extenso. E ao invés de colocar um ponto e recomeçar, o autor preferiu colocar um ponto e vírgula. Vamos falar um pouquinho agora dos dois pontos. Para que serve esse sinal de pontuação? Primeiro, para iniciar a fala de um personagem, eu posso usar 2 pontos e retomar na linha de baixo. Ela gritou, vai embora. Também serve para anteceder termos que explicam e ou resumem ideias anteriores. Observe aqui esse exemplo. Esse é o problema dessa geração. 2 pontos. Tem liberdade, mas não tem responsabilidade. Ou então, anote meu número de telefone. 2 pontos. E aí você diz qual é o número. Também serve para anteceder uma citação direta. É como disse Platão, 2 pontos, posso abrir aspas aqui, de todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Vamos falar agora um pouquinho das reticências, esses 3 pontinhos. Quais são a finalidade deles na frase?
Primeiro, indicar uma dúvida ou hesitação. Sabe, preciso confessar uma coisa, naquela viagem gastei todas as minhas economias. Também serve para interromper uma frase incompleta sintaticamente. Talvez, se você pedisse com um jeitinho, ou seja, vem mais coisa aí pela frente. Concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Pedofilia, estupros, assassinatos, pessoas sem ter onde morar, escândalos ligados à corrupção, etc. Traz essa ideia, né, de continuação, assim caminha a humanidade. E também para suprimir palavras em uma transição. Por exemplo, em uma transcrição, desculpe, eu vou transcrever um trecho, mas não vou transcrevê-lo na íntegra, e eu quero indicar que eu tirei uma parte. Então, eu vou fazer essa indicação com as reticências. O Cristo não pediu muita coisa, ele só pediu que nós amássemos uns aos outros. Uma frase de Chico Xavier. Temos também os parênteses. Para que eles servem? Para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo, datas, e também podem substituir a vírgula ou travessão. Observe. Rosa Luxemburgo nasceu em Zamość, em 1871. Ou seja, a informação do ano de nascimento eu trouxe entre parênteses. Numa linda tarde primaveril, meu caçula era um bebê nessa época. Ou seja, estou acrescentando uma informação adicional ao período. Ele veio nos visitar pela última vez. Já as aspas têm a função de isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmos e expressões populares. A aula do professor foi irada, ou seja, estou fugindo aí usando uma palavra um pouco mais informal, uma gíria, e quero deixar isso claro no meu texto. Ela me pediu um feedback da resposta do cliente. Aqui também nós temos um estrangeirismo da língua inglesa. Indicar uma citação direta, então eu vou reproduzir, eu vou escrever exatamente o que foi dito. Ia viajar, viajei. 34 vezes, às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Esse trecho foi retirado do Prazer de Viajar, de Eça de Queiroz. Observação: quando houver necessidade de usar aspas dentro de uma frase onde eu já usei aspas, eu posso usar aspas simples e não aspas duplas. Ou seja, eu começo com duas aspas e aí, se no meio desse período eu preciso indicar novamente aspas, eu posso usar as aspas simples. E o travessão? Bom, o principal uso dele é para iniciar a fala de um personagem no discurso direto. Então ela diz, : gostaria que fosse possível fazer a viagem antes de outubro. Também serve para indicar a mudança do interlocutor nos diálogos, ou seja, um personagem fala, depois o outro. Querido, você já lavou a louça? Sim, já comecei a secar, inclusive. E também para unir grupos de palavras que indicam itinerários. O descaso do poder público com relação à rodovia Belém-Brasília é decepcionante. Ou seja, a rodovia que liga Belém a Brasília. Para substituir a vírgula em expressões ou frases explicativas, ou seja, eu vou acrescentar aqui uma informação adicional. Dizem que Elvis, o rei do rock, na verdade detestava atuar. Bom, tenho certeza que você já reviu, já se lembrou, né, dos sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, dois pontos, reticências, aspas e travessão. E agora eu tenho uma indicação de leitura para você. Você já imaginou se algum dia esses sinais de pontuação se revoltassem e eles não quisessem mais trabalhar, não quisessem mais exercer as suas funções? Bom, ia tudo virar uma bagunça, não é mesmo? Por isso eu quero indicar a leitura do livro A Rebelião da Pontuação, de William Tucci. O livro, ele descreve como seria uma situação em que os sinais de pontuação começassem a reclamar da vida que levam, sempre fazendo as mesmas coisas. O ponto de interrogação, por exemplo, poderia dizer que já não aguentava mais perguntar, que ele queria participar de uma frase sem ter necessariamente que perguntar, que ele queria exclamar. É um livro muito divertido. Te convido a ler, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos um pouquinho mais de outros sinais de pontuação. Tenho certeza que você aprendeu bastante e lembre-se que quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Aqui nós encerramos mais um vídeo educativo. Te espero na próxima aula.